Seja muito bem-vindo ao Viver Sem Dor de Coluna. E aqui no Viver Sem Dor de Coluna eu trago estratégias de como você tem que fazer para se livrar das suas dores de coluna em casa. E hoje eu vou te contar como você tem que fazer para tratar a sua hérnia de disco em casa. Eu sou a Kate Machado, educadora física, especialista em Pilates, e o tema de hoje é como tratar a hérnia de disco em casa. Se você assistiu meus vídeos anteriores, você percebe que todos os vídeos eu falo sobre os trilhos anatômicos. Todos. Por quê? Vou explicar uma coisa para vocês. Eu não quero chegar aqui e só passar o exercício que você tem que fazer. Eu quero te conscientizar que você precisa entender como o seu corpo funciona. Você precisa entender como a sua coluna funciona. E você precisa entender o que realmente você tem de verdade, certo? Então, por isso, todos os vídeos eu vou estar falando aqui muito sobre os trilhos anatômicos. E você vai aprender. Não ache chato ficar toda hora repetindo, mas para mim, que quero te ensinar como você tratar suas dores de coluna em casa, eu preciso que você entenda isso, certo? Nenhuma aula minha eu vou chegar e faça esse exercício, somente isso. Eu quero te ensinar, eu quero que você aprenda um pouco sobre o seu corpo, sobre a funcionalidade de sua coluna, sobre o quanto é importante você trabalhar a sua coluna por inteiro, não somente aquela região. Se você tem dor na lombar, você tem que trabalhar a cervical, torácica e lombar. Se você sente a cervical, você tem que trabalhar a cervical, a torácica e a lombar. Então, nosso corpo, ele é totalmente integrado. E nós somos conectados, integrados por causa desses trilhos anatômicos. Por isso que eu falo tanto desses trilhos anatômicos aqui. Nenhum alongamento ou exercício que eu passe aqui é especificamente para a dor que você está sentindo. Não. Não é um alongamento ou um exercício para sua cervical que vai resolver seu problema. Não é isso. O que vai resolver seu problema é você trabalhar todo o trilho anatômico que conecta todo o seu corpo, certo? Você tem que trabalhar o trilho inteiro. O trilho inteiro tem que ser trabalhado, tem que ser fortalecido. E vou te mostrar aqui uma foto, ó, de uma imagem. Aqui é um dos trilhos anatômicos do nosso corpo. Esse trilho anatômico, ele conecta, vai da nossa cabeça até lá os pés, certo? Entende por que nós precisamos trabalhar o nosso corpo de forma integral? Exatamente por isso. Se você tem sua mandíbula inflamada, se você sente dor, tensão, ou simplesmente você não sente nada, mas de forma, sem você perceber, sua mandíbula ali está tensionada. Essa inflamação, essa tensão na sua mandíbula vai refletir no seu corpo todo, até lá seu pé, certo? Esse trilho aqui, ele começa aqui na testa, ele vai, desce pelas costas, se divide nas pernas, passa pela panturrilha e vai até lá o pé, certo? Então, por isso que nós precisamos trabalhar todo esse trilho anatômico. Se você sente uma dor na lombar, como se estivesse ali, a sua musculatura está ali encurtada, suas vértebras estão sendo comprimidas pela fragilidade, pelo encurtamento dessa musculatura ali próxima àquela região que você sente a dor, você precisa trabalhar todo esse trilho. Não adianta você vir e alongar e fortalecer só sua lombar. Você precisa soltar sua mandíbula, você precisa soltar sua cervical, certo? Então, assim, ó, guarde essa imagem aqui. E toda hora eu vou estar falando sobre trilhos anatômicos. Toda hora. E nosso primeiro alongamento de hoje, nosso primeiro exercício de hoje, a gente vai estar trabalhando todo esse trilho aqui, certo? Eu quero que você entenda sobre a coluna, certo? Que você não fique dependendo apenas do diagnóstico que seu médico deu. E se seu médico, em algum momento, ou fisioterapeuta que te acompanha, ou educador físico, em algum momento falou bem assim, sua coluna é fraca, você tem muitos problemas na coluna, essa sua hérnia tá difícil de melhorar a sua dor, tananã, tananã. Não absorva esse medo que essas pessoas colocaram em você,
certo? Esse medo que você absorve é muito pior que a sua hérnia de disco. Não absorva esse medo. Não parta do princípio que a sua coluna é fraca, que sua hérnia é isso, que aquilo. Nada disso. Independente do seu nível de dor, tem solução. E eu estou aqui para te ajudar, para te orientar a você sair desse quadro de dor crônica, aliviar suas dores, começar a ter menos dor e tratar de uma vez por todas essas suas dores de coluna. E pense que você pode e você deve ter uma vida sem dor. Não ache que porque você tem 3, 2, 4, 5 anos que você sente dor de coluna, que você nunca mais vai voltar a ter uma vida normal e sem dor e sem estar tomando remédio, certo? Não pensem nisso, pensem em solucionar o problema. Por isso que eu bato muito aqui na tecla de você entender sua coluna, de você entender o que é uma hérnia de disco, para você não criar medos em cima dessa hérnia de disco. Gente, a hérnia de disco não dói, certo? Então, exatamente isso que eu falei para você, ela não dói. O que você sente dor é quando ela pinça o nervo, que essa dor vai irradiando para a musculatura e para os nervos, ou quando sua musculatura que está ali próxima à hérnia de disco está fragilizada. Então, a dor não necessariamente é da hérnia ali não, como se fosse uma ferida ou qualquer tipo desse tipo de coisa. Não é, ela tá ali, ela não vai mais deixar de existir só se você fizer uma cirurgia, né? Então, assim, o abaulamento você ainda consegue reverter. O que seria um abaulamento? Abaulamento é quando você vai apertando aqui o disco e ele vai saindo um pouco. Esse abaulamento, se você for trabalhando sua coluna, se você for afastando suas vértebras, mas Kate, como é que eu consigo afastar minhas vértebras? Alongando, fortalecendo, fazendo os exercícios que eu passo aqui, liberando todo esse trilho anatômico que passa pela sua coluna. Suas vértebras estão aqui. Quanto mais fraca sua musculatura tiver, quanto pior tiver a sua postura, vai fazendo assim, ó, vai apertando o seu disco. O seu disco tá aqui no meio. E você vai apertando ela. O que é que você precisa fazer? Você precisa afastar. Você precisa crescer. Você precisa organizar a sua postura. E não adianta fazer só isso. Você precisa afastar e fortalecer toda a musculatura que está ali em volta daquela vértebra. Porque se você afastar, alongar, daqui a pouco ela volta ao normal. Por isso que eu falo aqui muito também da importância de uma boa postura. Quanto pior estiver sua postura, mais você vai estar comprimindo suas vértebras. E mais suas vértebras vão sentir essa pressão e vão ser desgastadas mais rápido. Por que vão ser desgastadas mais rápido? Porque a partir dos nossos 25 anos, a gente já começa naturalmente a ter esse desgaste, a ter essa degeneração. Mas eu quero preservar os meus discos e eu tenho certeza que você também quer isso, né? Então, se você também quer preservar ao máximo os seus discos, você tem que se exercitar, se movimentar, fortalecer essa musculatura. Você vai, ó, afastar as vértebrazinhas, fortalecer aquela musculatura. Aqui, ó, o disco. Você vai ter que afastar essas vértebras, alongando, se exercitando, fortalecer todo o músculo que sustenta a sua coluna. Para quê? Para você conseguir manter esse espaço. Aqui seria um espaço ideal entre uma vértebra e outra. Nós vamos envelhecendo e vamos perdendo. Esse disco aqui vai se desgastando. Só que quanto mais sedentário você for, quanto mais obeso você for, quanto mais você tiver uma alimentação ruim, mais rápido desgasta, certo? Pense aqui, essa seria o ideal, uma coluna ideal, uma pessoa que o peso ideal dela são 60 quilos. Aí essa pessoa está acima do peso e ela pesa 80 quilos. Só que aí ela tá 20 quilos acima do peso dela. E, além desse peso a mais, ela também está sedentária, ela também se alimenta mal, ela também ingere muitos alimentos inflamatórios. Então, assim, a pessoa fuma, são um conjunto de fatores. Aí pensa essa pessoa que está com 20 quilos a mais,
pense a pressão que esse disco aqui não sofre. É muito maior, certo? Deu para entender? Então, assim, são um conjunto de fatores. Aqui, ó, esse pontinho aqui vermelho é uma hérnia de disco. Tá vendo aqui, ó? Por que que dói? Quando ela topa no nervo, você sente a dor, né? Ou quando essa musculatura que seria para proteger sua coluna tá fragilizada. Ou quando sua cervical lá em cima ou sua mandíbula tá tensa e ao invés de deixar aqui solto, fortalecido, livre, ela tá lá assim em cima puxando. Ela tá puxando, ela tá tensionando, ela tá apertando. Entendeu? Então, a sua dor não é desse pontinho vermelho. Aqui é um calinho, não é desse pontinho vermelho. Sua dor é do nervo, quando esse pontinho topa, né? Se você tiver essa musculatura fragilizada, cada vez mais ele vai apertar ali a vértebra e a sua hérnia de disco vai topar no nervo. E aí esse nervo irradia aquela dor, inflama o nervo ciático, irradia pro bumbum, pro pé, pro calcanhar e lá vai, certo? Então, o que é que precisa ser feito? Você que tem aí hérnia de disco, deu para entender já, né? O que você tem que fazer, certo? Estar no peso, se alimentar bem e afastar essas suas vértebras. Para quê? Para você descomprimir a sua hérnia de disco e ela não te ocasionar dor. Então, quanto mais ela tiver aqui apertada, quanto mais desgastado tiver seu disco, mais dor você vai sentir, certo? E isso faz com que a pessoa aqui, ó, tem uma hérnia de disco, né? Isso faz com que, ao longo do tempo, você pode sofrer um abaulamento nesse outro disco. E esse abaulamento, você continua sem se cuidar, não se cuida, tá ali o abaulamento, o tempo vai passando, aí vira uma proeminência discal, que é quando sai um pouco, né? O abaulamento aperta. A proeminência discal é quando ele pega uma partezinha e sai. E aí depois vira uma hérnia de disco. E aí acaba desencadeando. Então, a pessoa às vezes tem só uma hérnia de disco, acaba surgindo outras, acaba surgindo um abaulamento, acaba surgindo artrose. E aí desencadeia muitos outros fatores. Agora eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que surge a hérnia de disco. Aqui nós temos nossa coluna, né? Aqui são os discos. E aí os discos comprimindo essas vértebras, certo? É tanta compressão ao longo do tempo, dos anos, ou sei lá quanto tempo, que um líquido vaza dessa cartilagem. E aí forma a hérnia de disco. Só que não precisa se desesperar, como eu já falei, certo? A função dessa cartilagem é de dar estabilidade para sua coluna. A função dela é de dar estabilidade, não de amortecer. Então, se você tem uma hérnia de disco, você perdeu um pouco a sua função naquela região de estabilidade, não de amortecimento, certo? Mas, Kate, e quem é que amortece? Quem é que ajuda a fazer esse papel? E aí é onde vem todos os músculos profundos que sustentam sua coluna. Esses músculos é o que nós precisamos trabalhar para você não sentir dor na coluna, certo? Esses músculos que precisam ser trabalhados. Então, mesmo você tendo uma hérnia de disco, você pode ter uma vida normal. Você pode correr, você pode fazer sua atividade física que você gosta, você pode fazer uma luta marcial, varrer sua casa, pegar seu filho no colo, ter uma vida normal. Até porque tem infinitas pessoas que têm hérnia de disco e nem sabem, né? Quantas pessoas descobrem e vai ver que aquela hérnia já estava lá há anos. Por quê? Porque ela não ocasionou dor. Talvez porque os músculos daquela pessoa ali não estavam fadigados, estavam fortalecidos e aí ela foi tendo uma vida normal, certo? Então, o que garante que você tenha uma vida normal que eu falo é sem dor, né? São o fortalecimento desses músculos profundos. Mas, Kate, como é que a gente fortalece esses músculos profundos?
com os exercícios que eu passo aqui, com os alongamentos que eu passo aqui. Alongamento, mobilização de coluna, liberação do trilho, liberação da mandíbula, todos esses exercícios que eu passo aqui para te ajudar, para você fazer em sua casa, você consegue fazer microfortalecimentos durante todo esse trilho, microfortalecimentos nesses músculos profundos da sua coluna, que são esses que precisam ser trabalhados. Você sentindo dor ou não de coluna, você precisa ter esses músculos posturais profundos fortalecidos. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Vocês podem ter uma vida normal com a hérnia de disco, sem sentir dor, tratando sua hérnia de disco, fazendo os exercícios que eu passo aqui, você pode tratar em sua casa. E, paralelo a isso, ainda fazer aquela atividade física que você ama. Ah, Kate, eu gosto de fazer musculação. Faça os alongamentos, os exercícios que eu passo aqui, vai fazer sua musculação. Vida normal. Ah, Kate, mas eu tenho dor crônica, eu não consigo fazer nada. Vá fazendo esses fortalecimentos aos poucos para você sair desse quadro de dor, certo? E eu tô aqui para ajudar vocês. Sigam aqui os passo a passo direitinho, que vocês vão ver que tem melhora. E as pessoas que não conseguem de imediato melhorar, o que é que acontece? Não desistam. Vocês pensem que sua hérnia não surgiu ali do nada. Foi muito tempo, as vértebras ali comprimindo a cartilagem até ela surgir. Então, ela começou a desencadear a sua dor, não é um alongamento que você vai fazer que você vai resolver seu problema, certo? Vá fazendo pouquinho. Um pouco mais na frente aqui desse vídeo, eu vou explicar outro aspecto também importante que você que quer tratar sua hérnia de disco em casa, você tem que ter. Você tem que encontrar um ponto de equilíbrio. É assim, tipo assim, até onde você pode ir naquele dia. O volume que você pode fazer de alongamento naquele dia, a amplitude que você pode fazer naquele dia, a intensidade naquele dia. Então, você precisa criar esse ponto, você precisa ter essa percepção. Não, hoje eu só vou fazer esse alongamento aqui que Kate passou. Amanhã, olha, me senti bem, vou fazer esse e aquele outro. E aí vai se auto-observando dia após dia. Isso também é extremamente importante, mas eu vou detalhar um pouquinho mais na frente. A nossa coluna é o órgão mais protegido do corpo humano. Pensem quantas estruturas estão ali sustentando e protegendo ela. Quantos tendões, quantos músculos, quantos ligamentos, tudo ali protegendo a nossa coluna. Então, a sua coluna, ela é forte, ela é altamente protegida. Não tenha medo de se mexer, certo? O movimento cura. Você só precisa saber qual movimento, qual volume, qual amplitude e qual intensidade você precisa fazer. Você precisa saber isso, mas não deixe de se movimentar porque tem dor, certo? Ah, Kate, para você aí falando é muito fácil, você não tá sentindo a minha dor. Não é bem assim, eu já falei aqui para você que eu já tive crises fortíssimas de coluna, de para descer do carro, ter que segurar uma perna, depois segurar a outra para conseguir descer. Então, eu sei exatamente como é uma dor de coluna. E eu quero ajudar você a se livrar disso também, né? Como eu hoje tenho uma vida normal, tenho uma proeminência discal. Minha proeminência discal, ela não vai deixar de existir. Ela está lá, mas ela tá lá quietinha. Por quê? Porque meus músculos estão sendo fortalecidos dia após dia. Quando eu faço meu yoga, meu alongamento, minha musculação. Então, dia após dia, eles estão sendo fortalecidos. Por isso que eu, anos, não tenho mais dor de coluna. Agora, se ao contrário disso, eu não estivesse me cuidando, me tratando até hoje, durante esses 10 anos, o que é que poderia ter acontecido? Essa minha proeminência discal se agravar mais e virar uma hérnia de disco, né? Então, por isso que eu falo que você tem que se cuidar, você pode levar uma vida normal com a hérnia de disco, e se você tem dores, porque você tem a hérnia de disco, né? Eu já expliquei aqui para você o que você precisa fazer e vou te mostrar exercícios, vou estar te mostrando exercícios sempre aqui que você deve fazer para você melhorar essas dores. Independente de qual seja o seu desgaste,
se você tem um abalamento, se você tem uma proeminência discal, se você tem uma hérnia de disco, você tem que mexer sua coluna. Sua coluna foi feita para ser movimentada. Pense aqui, nós temos aqui esse osso do braço, né? Ele é um osso inteiro, você não consegue mexer ele aqui no meio. Você mexe aqui a articulação do punho, você mexe aqui o cotovelo, mas você não consegue mexer aqui esse osso. Pense lá na coxa, né? Que nós temos o fêmur. Você não pega o fêmur e mexe assim no meio. Você não consegue fazer isso. Você mexe a articulação do joelho, você mexe a articulação do quadril, certo? E sua coluna? Sua coluna, ela é formada por pequenas vértebras. São pequenos ossos que são conectados por discos, por tendões, por músculos, por ligamentos, por nervos. Essa é a formação da sua coluna. Ela foi feita para mexer. Se ela não fosse feita para mexer, ela seria um osso inteiro. Ela não é um osso inteiro. Ela é toda fragmentada e conectada por discos. Então, ela precisa mexer. Você consegue mexer sua coluna para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, se você consegue fazer isso, esses movimentos precisam ser mantidos. Se você chega e fala assim, eu sinto dor, eu não vou mexer. O que é que vai acontecer? Vai enrijecer, vai encurtar e cada vez mais restrito vai ficar seu movimento, certo? Então, você precisa encontrar até onde você pode mexer para não aumentar suas dores, mas você não pode deixar de se mexer porque você sente dor. Porque se você deixar de mexer sua coluna porque você sente dor, a curto, médio e longo prazo você vai sentir mais dor. Porque seus músculos vão ficar mais fracos, seus músculos vão ficar mais encurtados, mais fadigados, mais problemas vão surgir, mais dores irão surgir. Então, mexa. Sua coluna tem toda uma estrutura adequada pro movimento. E o movimento que vai curar sua dor, certo? Não deixem de se movimentar. Se movimentem independente da sua dor. E hoje aqui nessa aula eu vou te explicar como você encontra esse ponto. Kate, até onde eu posso me mexer hoje? Qual é o volume da caminhada que eu posso fazer hoje? Qual é o tamanho das passadas da minha caminhada que eu posso fazer? E qual velocidade eu tenho que fazer essa caminhada para que minha dor não piore? E se você se mexeu e você sentiu dor no dia posterior, é porque você mexeu mais que a sua coluna, que a sua estrutura suportava naquele dia. Essa percepção que você tem que começar a ter, né? Às vezes, eu sou professora de Pilates, trabalhei 5 anos no estúdio de Pilates, atendendo pessoas. 95% dos meus alunos tinham alguma queixa de coluna e consegui solucionar, ajudar muita gente ali com Pilates. Mas tem uma questão. Às vezes a pessoa vai e faz o Pilates 2 vezes por semana, né? E aí ela paga aquele Pilates pela segunda e quarta. 2 da tarde, segunda e quarta é o horário do Pilates dela. E aí ela vai naquele dia, no outro dia ela sentia um pouquinho incomodar e tal, parará. Quer dizer, o que ela fez lá na aula de Pilates, que pode ter sido eu que tinha passado, não tô falando de nenhum profissional. O que eu posso ter passado para aquela aluna naquele dia, talvez tenha sido muito para ela, entendeu? Mas também é difícil o professor ter essa percepção exata do quanto ele tem que passar ali para aquele aluno naquele dia. Ele não tá sentindo a dor, ele não sabe como é o corpo do aluno. Quem sabe como é o corpo do aluno é o aluno. Por isso que eu fico aqui batendo na tecla que independente de quem esteja te ajudando, você precisa ter essa percepção até para você dar esse feedback pro profissional que te acompanha. Para você chegar para ele e fazer hoje eu quero fazer metade da aula que eu fiz a aula passada. E aí, quando chegou na quarta-feira, era dia novamente da pessoa ir pro Pilates. Só que ela ainda não estava recuperada totalmente. Ela ainda estava sentindo aquela dorzinha, aquele cansaço de tipo, o que eu fiz na aula de segunda-feira que Kate me passou foi a mais do que eu poderia fazer. E aí, chega na quarta-feira, o que é que ela faz?
ela vai para a aula de Pilates, ela tá pagando, não é barato. Se ela não for naquele horário, ela não vai conseguir um outro horário para ir. Se ela não for naquele dia, ela não vai conseguir um outro dia. Ela só vai ter aula na outra segunda. Ela, caramba, eu vou ficar a semana inteira sem fazer meu Pilates? Não posso, né? E aí ela vai pra aula lá e chega lá na aula que poderia ser comigo. Oi, tá incomodando um pouquinho e tal, paranã, paranã, paranã. Passa aquele feedback pro professor. Em cima daquele feedback que ela passa pro professor, o professor vai guiar a aula dele. Só que a percepção do professor é diferente da percepção do aluno. Ele entende mais ou menos, só você que entende realmente como é essa sua dor, né? E aí ele vai e faz a aula, e a professora diz, olha, hoje nós vamos fazer bem menos. Poderia ser eu, né? Olha, hoje nós vamos fazer bem menos. Vamos botar assim, mais ou menos metade da aula, não vamos abrir muito as pernas, vamos diminuir a amplitude, paranã, paranã. E aí a pessoa vai e faz a aula naquele dia. Só que ela ainda não estava recuperada. O músculo dela ainda estava fadigado. E aí ela foi fazer a aula. O que aconteceu no outro dia? Ela sentiu um pouco mais do que ela estava sentindo no dia anterior. E esse fortalecimento realmente foi benéfico para aquela pessoa? Não foi. Por que não foi? O músculo dela ainda não tinha se recuperado daquela microlesão. Quando você fortalece, você vai gerando microfortalecimento, sua musculatura vai se lesionando. E aí ela se lesiona, ela precisa de um tempo para recuperar. E o tempo que aquela pessoa teve, ela não conseguiu recuperar totalmente. Então, aquele período, aquele descanso da segunda para quarta, para aquela pessoa foi pouco. Ela precisaria de mais dias. E o ideal seria ela ir para o Pilates, de repente na quinta, de repente na sexta, de repente só na outra segunda. Tá entendendo? Por isso que eu quero ensinar você a ter essa percepção. Independente de se você vem aqui fazer meus exercícios, meus alongamentos aqui para você se cuidar em casa, e independente se você vai lá para o seu Pilates e você vai chegar lá, professora, olha, professora, realmente hoje eu não posso ir. Ou então hoje eu só vou fazer esses 2 exercícios, com pouquíssima coisa, porque eu ainda não estou 100%. Entendeu? É essa percepção que eu quero que você tenha, que eu quero te ensinar para você saber tratar da sua hérnia de disco e não piorar seu quadro e não piorar suas dores, ou se você tem uma hérnia de disco, não vir a ter dor por causa dessa sua hérnia de disco. Com a intenção de te ajudar a você a criar esse senso, essa percepção de até onde você pode ir naquele dia, eu vou te falar sobre esses 3 aspectos que você precisa aprender a identificar no exercício que você vai fazer, certo? Eu denominei de vai, né? V, o volume, a amplitude do seu exercício, do seu movimento, e o I, a intensidade. E agora eu vou explicar para vocês mais ou menos o que seria isso. Vamos lá que você faz a caminhada. E essa caminhada que você faz, a sua intenção com a caminhada é você fortalecer sua coluna. Não é intenção de emagrecimento, não é intenção de melhorar seu cardiorrespiratório, porque aí não, você vai melhorar seu cardiorrespiratório, você tem que fazer isso. Para emagrecer, você tem que andar mais rápido, mais tempo para... Não, a sua estratégia é... Você sente dores de coluna e você quer fazer um trabalho complementar. Tipo, você seleciona alguns alongamentos aqui para eu fazer e quer também caminhar. Eu posso caminhar, Kate, eu com hérnia de disco? Já falei aqui para vocês, né? Vocês podem correr, imaginem caminhar, né? Lógico que pode. Só que vocês precisam seguir esses passos que eu vou mostrar, que eu vou explicar aqui para vocês, que é o meu famoso vai, né? Vamos lá. Kate, eu selecionei aqui um alongamento seu para eu ficar fazendo, para eu liberar esse meu trilho aí anatômico que você tanto fala, mas eu também quero fazer uma caminhada de vez em quando para complementar um pouco, né? Eu acho que eu posso. E aí você vai e começa a caminhar 10 minutos, certo? 10 minutos, vamos começar com 10 minutos, né? Qual seria o volume da sua caminhada? Os 10 minutos. Esse é o seu volume do seu treino, de sua caminhada para o tratamento da sua coluna, certo, gente? Não é para queimar 10 minutos só é pouco. Pouco para quem?
É pouco para mim, que gosto de correr. Mas para aquela pessoa que está acostumada a ficar deitada na cama, a poupar se movimentar porque tem dor de coluna, porque o médico disse que se ela ficar se movimentando, se ela ficar caminhando, vai piorar a dor dela, para aquela pessoa 10 minutos talvez seja muito. Então, é muito para quem? É essa percepção que você tem que ter. E é essa percepção que eu quero te ensinar você a encontrar. Aí você, não, eu vou caminhar 10 minutos. Certo? Vou ali dar volta na pracinha perto da minha casa durante 10 minutos. 10 minutos seria o volume. E aí, o próximo passo, a amplitude. Qual seria a amplitude dessa caminhada? O que seria a amplitude? Seriam as passadas mais largas, né? A amplitude do movimento dela maior, menor. Não, eu vou dar uns passinhos mais curtos. Vou dar aquelas passadas curtas controladas. Essa seria a sua amplitude hoje, nesse treino que você escolheu hoje. 10 minutos com amplitude curta. Curta, razoavelmente curta. E aí, depois você tem que ficar atento à intensidade. O que seria intensidade? Você vai caminhar 10 minutos com uma passada curta e com a intensidade moderada, né? Você vai caminhar aquela passada ali curta, mas com aquele ritmozinho moderado. Pronto. Hoje foi o seu treino de caminhada hoje. Você caminhou 10 minutos com amplitude curta e uma intensidade relativamente moderada. Moderada para quem? Para você. O seu moderada pode ser fraco para mim, o seu moderada pode ser forte para mim. Então, isso é uma individualidade, é um moderado para você. Certo? Existe muito também, tem umas tabelas, né, que a gente usa muito, de intensidade de 0 a 10. As pessoas podem fazer isso também, né? Escala de 0 a 10, qual foi ali a sua intensidade? Ah, eu dei 5. 5 foi a minha intensidade de hoje. E aí amanhã você se sentiu bem, você bota 6, você aperta mais um pouquinho. Mas isso aí é para uma outra aula, para falar dessa intensidade. Hoje eu quero explicar para você esse vai. Volume, amplitude e a intensidade. A intensidade, você já escolheu ali moderada. Aí você fez os 10 minutos da sua caminhada. Quando chegou no outro dia, que você acordou, você, não, eu vou caminhar segunda, quarta e sexta, 10 minutos. E vou fazer aqui esse alongamento que quem te ensinou. Quero ver se eu não vou melhorar. Aí você faz lá os 10 minutos da caminhada na segunda-feira. Quando é na terça-feira, você se sente um pouquinho cansada, né? Mas normal também, né? Você tá mexendo a musculatura, você tá acostumada a ficar sentada no sofá. E agora começou a caminhar 10 minutos, então, de repente, seu músculo sinta até aí tudo bem, normal. Vida que segue. Quando foi na quarta, você estava recuperada 100%. Aí você disse o quê? Vou lá fazer meus 10 minutos de caminhada. E aí você faz o quê? Mais do que você fez segunda-feira? Você tem que fazer mais, já que você tá recuperada? Não, você vai fazer os mesmos 10 minutos, com a mesma amplitude, com a mesma intensidade. Aí você vai lá, faz os seus 10 minutos de caminhada na praça e volta para sua casa. E aí, se encontrar a fulaninha lá caminhando também, a amiga, a vizinha, e a fulaninha disser, não, fulana, vamos caminhar mais 10 minutos para bater papo. Aí você fala o quê? Não, vamos bater papo aqui sentada. Porque hoje meu treino só são 10 minutos e eu não posso passar disso. Porque eu tô tratando a minha dor na coluna. Eu não tô aqui para fazer caminhada, para bater papo. Tá entendendo? Esse é o seu volume, esse é o tratamento. Deixa fulaninha lá, porque seus 10 minutos, mais 10 minutos para você, pode estragar tudo. E aí você vai voltar para casa feliz, descansa. Na sexta-feira você vai lá, caminha os 10 minutos de novo. Então, assim, se você ficou bem com esses 10 minutos de caminhada que você fez, esse volume para você tá ótimo. Suas dores não aumentaram, você não sentiu dor fazendo esses 10 minutos na sua caminhada. E aí você fica umas 2 semanas fazendo esses 10 minutos. Depois que passar essas 2 semanas desses 10 minutos, aí você faz o quê? Hoje eu vou fazer 15. Você pega ali o volume, aumentou para 15. E aí você pega a amplitude. Não, vou deixar a amplitude a mesma coisa, não vou aumentar não. Vou deixar, e a intensidade? Não, vou deixar a intensidade a mesma coisa, vou só aumentar um pouquinho o volume. Aí você vai, caminhou os 15 minutos e se sentiu bem, você, ótimo. 2 semanas caminhando os 15 minutos. Agora, se você tivesse sentido
um pouquinho que incomodou mais. Aí você faz o quê? Volta para os seus 10 minutinhos lá. Volta para ele, porque esses 15 minutos foi muito para você. Tá entendendo? E aí você vai, aumenta um pouquinho o volume, dá umas passadinhas mais largas, aumenta um pouquinho a intensidade, vai percebendo o seu corpo. E bem assim você tem que fazer aqui com os meus alongamentos. Eu passo meus alongamentos aqui, a pessoa, Keiti, mas eu tenho dor crônica, eu posso fazer isso? Pergunte a seu médico se você pode fazer um alongamento em casa, sem peso, sem equipamento, com baixo impacto, com... Ele vai falar, minha filha, você pode? Não, você deve fazer. Tá entendendo? Então, assim, todos os alongamentos, os exercícios que eu passo aqui, se você seguir esse método do vai funcionar para você. Independente se você tem uma dor crônica ou se você tem dores esporádicas e tá querendo realmente só fortalecer. Você vai fazer só um pouquinho, ao invés de você fazer 2 séries, você faz uma. E aí você vai percebendo o seu corpo. Certo? Esse aí foi o vai que eu quero que vocês usem para qualquer atividade física que vocês forem fazer. Vocês precisam usar esses 3 passos: volume, intensidade e amplitude. Para os meus alongamentos, para sua aula de pilates, para sua caminhada, certo? Para sua musculação, para o que você quiser fazer. Certo? Se a sua intenção não foi só fazer os meus vídeos aqui, que eu posto aqui no meu canal. Certo? Esse passo você vai usar o tempo inteiro. Gente, só mais uma coisa aqui antes da gente começar com o exercício de hoje. Se você fez essa caminhada, esses 10 minutos, ou algum alongamento que você pegou aqui, e você ficou dolorido, e se você sentiu dor, o que é que você tem que fazer? Você tem que repousar. Quanto tempo, Keiti? Não sei. Não sei, não sou eu que tô sentindo a dor. Ah, então vou perguntar ao meu médico. Não, seu médico não tá sabendo qual é a intensidade da sua dor. Você que vai criar essa percepção, certo? Então, assim, se você caminhou os 10 minutos e você sentiu algum incômodo, alguma dor, onde você já sente ou não sei o quê, repouse. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, quanto necessário for. Só volte a se movimentar, a se exercitar quando você estiver totalmente recuperado, certo? Isso aqui que eu tô falando é para uma pessoa levando em consideração que você tem dor de coluna, independente se é crônica ou não. Volte a se exercitar quando o seu músculo estiver pronto e já estiver recuperado, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês um alongamento que vai alongar todo o nosso trilho anatômico lá dos pés até a cabeça. Esse alongamento que eu vou passar aqui, ele alonga aquele trilhozinho que eu mostrei a foto para vocês, certo? Esse alongamento é bom para qualquer dor, lombar, cervical, torácica, não importa, certo? Ele trabalha toda a nossa linha, aquela linha que vai da cabeça até os pés, certo? E aí, para você que tem uma dor crônica, você usa aquele método que eu acabei de explicar um pouco antes agora, que é o vai. Veja o volume, né? 1 vez, 2 vezes. Veja a amplitude. O que seria a amplitude? Ao invés, o movimento é esse aqui, ó. Você vai botar aqui as pernas e você vai sentar. Você vai flexionar aqui um pouco. Espera aí que eu não tô muito confortável. Não. E aí, você vai aqui, ó, em direção aos seus pés, certo? O volume seria, você pode fazer 1 vez, você pode fazer 2 vezes. A amplitude seria, você vai um pouco mais para baixo, ou você bota um pouco mais para cima, certo? E a intensidade seria você ficar ali forçando mais, forçando mais, forçando mais. Seria a intensidade, ok? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Bora lá. Você vai, ó, senta na cadeira de forma que você fique confortável, tá? Acho que assim mostra melhor. Senta na cadeira. Senta na cadeira. Vai flexionar um pouco o joelho. Por que eu quero que você flexione? Eu não quero alongar aqui atrás. Eu quero alongar o trilho todo. Então, flexiona aqui um pouco o seu joelho e você vai descer. 3 tempos. O primeiro tempo você vai descer um pouco.
e fica só respirando. O segundo tempo você vai forçar mais um pouquinho. O que é que tô sentindo? Tô sentindo. Fica aí. 20 segundos. E o terceiro tempo você volta aos 20 segundos devagar, certo? O que que acontece? Você vai começar pela cabeça. Então, quando você desce, você não pode descer aqui olhando lá para frente, que senão você não tá alongando o trilho aqui em cima. A gente quer o quê? Alongar o trilho todo. Então, você vai, ó, baixa, deixa seu queixo um pouquinho lá para baixo. Não precisa necessariamente encostar aqui, ó, no externo, certo? Só quero que você direcione. Sinta que você tá alongando aqui atrás do seu pescoço, na sua cervical. Então, você vai, ó, enrolar a coluna. Enrole porque a intenção é alongar ela toda. E aqui no pé, ó, você vai fazer como se você estivesse aqui puxando o elástico. Você vai fazer aqui com o seu pé, ó. Puxa. Mantenha seu pé aqui, ó, puxado. E o joelho dobrado. Não quero o joelho estendido. Ah, Kate, mas tem uns alongamentos assim com o joelho estendido, são ótimos. Mas não é esse alongamento que a gente tá fazendo agora, certo? Eu quero você com a perna flexionada. Por quê? Porque eu quero começar o alongamento lá pelo seu pé, pelo seu trilho, tá bom? Minha intenção não é alongar aqui a panturrilha, alongar aqui somente a posterior. Então, flexiona aqui o joelho, enrola aqui um pouco a cabeça e desce. Chegou ali no ponto que você sentiu alongar um pouco, fica 20 segundos. E a respiração. Olha lá o pezinho, ó. Puxa o elástico nos pés. Gruda lá um pouco o queixo. Você vai sentindo a parte de trás das pernas, os pés, a coluna. Enrola a sua coluna, deixa a sua coluna redonda assim, ó. Não é para descer assim inteiro não, deixa ela curvada. Deixa ela enrolada que você tá alongando toda a coluna. Vai ficar aí 20 segundos. Depois dos 20 segundos você vai fazer o quê? Desce mais, vá até seu limite e mantenha mais 20 segundos. Não esqueça a cabeça. Não esqueça a respiração. Ela que vai ajudar a liberar toda a sua tensão. Foi os 20 segundos. Terceiro passo, volta bem devagar. Volta, respirando. Volta devagar para os seus músculos e ligamentos não se encurtarem. Pronto. Espero que vocês tenham entendido passo a passo direitinho. Coluna, aqui ó, cervical. Curva, gruda o queixo. Joelhos flexionados. E os pés, ó, puxa o elástico. Puxa esse elástico. Desce um pouco, 20 segundos. Depois dos 20 segundos, força seu máximo. Mais 20 segundos. Depois volta 20 segundos bem devagarinho. Certo? Esse foi o nosso exercício de hoje. Esse exercício pode fazer diariamente, pode fazer antes de outras atividades, pode fazer quem tem dor crônica, quem tem dor esporádica, quem tem hernia de disco, enfim, para qualquer pessoa. Sigam esses 3 passos e siga o vai. Volume, amplitude e a intensidade, certo? É isso, essa foi a nossa aula de hoje, eu achei maravilhosa, gostei muito da gravação dela aqui hoje e te vejo no próximo vídeo do Viver Sem Dor de Coluna. Tchau, tchau!